Você sabe quais as mudanças no cálculo da aposentadoria pela reforma da Previdência? Olá, eu sou a Ju Severo e esse é o canal que descomplica o direito para você. Hoje nós vamos dar sequência à nossa série de Previdenciário. E para isso, nós temos aqui o Dr. Pedro, que vai falar com a gente sobre esse assunto. Tudo bem, Pedro? Oi, tudo bem? Pode se apresentar. Então tá. Meu nome é Pedro Nicolazzi, já sou figurinha carimbada aqui no canal, né, nessa série de Direito Previdenciário. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo. Então tá, vamos falar aí sobre esse assunto, então, sobre a mudança no cálculo do valor das aposentadorias, né? Quando entrou em vigor a reforma da Previdência, que foi em novembro de 2019, mudou drasticamente as regras de aposentadoria, mas a parte mais sensível foi a mudança no cálculo do valor dos benefícios. Então, a grande maioria deles, quase que 98% dos benefícios, seguem essa regra que eu vou explicar agora para vocês. Então, existem hoje, quem vai se aposentar hoje e já estava contribuindo antes de novembro de 2019, tem direito a várias regras de aposentadoria, cerca de 12 regras de cerca não, são objetivamente 12 regras de aposentadoria, contando as regras anteriores à reforma e as regras que existem agora, contando com as regras de transição. Porque quando entrou em vigor a reforma, quem vai se aposentar hoje, quem não consegue comprovar o direito adquirido às regras antigas, pode escolher regras de transição para se aposentar. Eu não vou entrar em detalhes, talvez fique complexo isso que eu estou falando agora, mas o que eu quero dizer resumidamente é que existem várias regras para se aposentar, mas todas elas, salvo as regras anteriores à reforma, vão seguir esse raciocínio que eu vou explicar agora. Então tá, vamos lá, vamos começar. Vamos lá, e vale para essas 12 regras aí um vídeo para cada, né, Pedro? Para descomplicar. Ah, sim, sim, com certeza. Porque Então tá. é bem interessante, é muito vantajoso a pessoa conseguir ter essa clareza, porque às vezes isso modifica totalmente o valor do benefício. Às vezes a pessoa Exato. de salário mínimo vai para R$ 4.000, dependendo da média contributiva. Nossa, com certeza. Então, o cálculo das aposentadorias hoje, ela funciona da seguinte forma. O primeiro passo é calcular a média. Então, pega-se todos os salários que o segurado contribuiu, em cima do qual o segurado contribuiu para a Previdência. Então, não é o valor da contribuição que é levado em consideração para o cálculo da aposentadoria, é o valor da remuneração em cima da qual incide o percentual ali que a pessoa faz para pagar o carnê do INSS ou recolher, se a pessoa trabalha de carteira assinada, é o seu salário que está informado lá no contra-cheque, lá embaixo tem a base e INSS. É esse salário que é levado em consideração para o cálculo. Então, pega-se todos os salários, desde quando começou a contribuir, e faz uma média aritmética simples. Aquela média soma todos os salários e divide pela quantidade de salários. E aí se tem um resultado, que é a média. Só para ter um paralelo, antes da reforma da Previdência, o cálculo ele começava só em julho de 94, que foi quando a média levava em consideração apenas os salários a partir de julho de 94, porque foi quando estabilizou a moeda. Agora não, agora são todos os salários, inclusive os anteriores a julho de 94. E também, antes da reforma, se excluía da média os 20% menores salários. Então, isso aumentava a média, porque daí tirava os salários menos vantajosos para o cálculo. 20% dos menores, quer dizer, dentro do universo todo de salários da pessoa, tirava-se os 20% menores. E isso aumentava a média. Agora, com a reforma, a média é de 100% dos salários. Então, entra os salários menores também. Então, já nessa largada, na parte inicial do cálculo, que é a média, a pessoa já perde com a reforma da Previdência, porque entram os salários mais baixos. Sim. Então, tá, esse é o primeiro ponto. Chegamos na média e chegou no resultado da média. Em cima da média, se calcula 60% do que a pessoa tem da média. Então, tem o resultado da média, em cima da média incide um percentual de 60%. Se a pessoa tiver
e aí para cada ano que excede os 20 anos de contribuição, a pessoa tem mais 2%. Então, calcula a primeira média, tem o resultado da média. Em cima da média, incide um percentual de 60%, mais 2% para cada ano que excede os 20 anos de contribuição. Então, se a pessoa tem... Uma bonificação, assim, uma bonificação por quem contribuiu mais. 2% vai somando. Exatamente. Antes não tinha isso. Antes a pessoa, por exemplo, a aposentadoria por invalidez. A pessoa, antes da reforma, se aposentava com 100% da média, independentemente do tempo de contribuição dela. Hoje não é assim. A pessoa tem, se a pessoa, por exemplo, tem uma média até tem um exemplo aqui que está no artigo do blog, que é bem interessante e fica bem objetivo isso. Ó, vamos supor aqui uma pessoa que tenha 32 anos de contribuição pago para o INSS. São 60 anos, mais os anos ali que excedem os 20 anos de contribuição, somando os 60 mais o tempo ali que excede, dá 24%. Então, a pessoa tem um percentual ali de 84%. Se a média dela é de R$4.000, ela vai receber 3.360. Então, isso é bem ruim isso que aconteceu, principalmente na aposentadoria por invalidez, porque em muitos dos casos as pessoas elas chegam na condição de invalidez com pouco tempo de contribuição. Então, se a pessoa tem uma média alta e ela tem menos de 20 anos de contribuição, ela vai se aposentar com 60% da média. Então, em muitos casos, fica limitado ao salário mínimo, porque a pessoa não pode receber menos do que o salário mínimo, né? Sim. Mas a pessoa fica limitada a salário mínimo. Então, em muitos casos, às vezes a pessoa tem uma média alta, mas aí por conta dessa incidência do percentual, que tem essa regra dos 2% para cada ano que excede os 20 anos de contribuição, se a pessoa não tem 20 anos de contribuição, o valor do benefício fica lá embaixo. Sim. Então assim, né, essa reforma da Previdência, ela o principal é a questão do cálculo, foi a parte mais sensível das mudanças. Então, é muito importante para os segurados, para poder ter clareza sobre qual o valor da sua aposentadoria, ou até mesmo para melhorar o valor da aposentadoria, se já sabe qual é o cálculo, é buscar formas de aumentar o tempo de contribuição. E aí isso pode ser feito de várias formas. Por exemplo, que a gente já falou em outros vídeos até. Sim. Tempo rural. Se a pessoa trabalhou em propriedade pequena com a família, só para subsistência, sem maquinário, sem empregados, isso é um período de tempo de contribuição. A pessoa pode reconhecer isso. E o INSS não leva isso em consideração. A pessoa tem que apresentar provas do tempo rural. Quem trabalhou exposto a agente nocivo, exposto a condições de trabalho que prejudicam a saúde ou colocam em risco a vida do trabalhador. Né? Trabalha, por exemplo, exposto a ruído excessivo, frio excessivo, calor excessivo, trabalha exposto a um risco, a um perigo iminente todos os dias. Por exemplo, quem é vigilante, quem é segurança particular do patrimônio particular. Então, essas pessoas, elas têm direito, por trabalhar expostas a esses agentes nocivos, elas têm direito a converter esse tempo para ele ter uma conversão, ele tem um acréscimo, no caso do homem, de 40% e no caso da mulher, de 20%. Então, isso pode ser comprovado, a pessoa tem um acréscimo no tempo de contribuição e isso agora, pelo que eu expliquei anteriormente aqui, reflete no cálculo. A mesma coisa, por exemplo, quem trabalha quem estudou em escola técnica, também esse tempo, dependendo das condições, pode reconhecer como tempo de contribuição. O homem que serviu o exército, esse tempo do exército conta como tempo de contribuição. Então, é muito importante, antes de pedir a aposentadoria, saber qual é a regra de cálculo para aquela modalidade e saber se existem formas de aumentar o tempo de contribuição para isso refletir na aposentadoria. Né? Com certeza. Bom, então é importante fazer, né, Pedro, ter todo um planejamento, né, estudar o seu caso bem certinho, porque quando vê a vantagem, como tu falou, é pagar um pouco mais, né, contribuir um pouco mais, porque daí vai aumentar conforme a alíquota ali, então tem que se ter um estudo, né, não é simplesmente ir lá pedir aposentadoria, porque a longo prazo pode estar perdendo dinheiro, né.
Sim, tem muitas pessoas que elas têm essa crença, porque essa regra que eu vou explicar agora era uma regra bem antiga da reforma, não tem nada a ver com a reforma, é uma regra antiga lá da origem, quando começou o sistema previdenciário, que o cálculo era feito só com as últimas contribuições. Então, até hoje, a gente vê alguns segurados que falam, e se eu aumentar, eu estou perto de me aposentar, e se eu aumentar minhas contribuições agora? Hoje, normalmente, isso não gera nenhum reflexo, é pouco expressivo. Por exemplo, se a pessoa for aumentar o tempo de contribuição dela, por exemplo, daqui para frente, daqui 5 anos eu me aposento. Nesses 5 anos eu vou contribuir no máximo da Previdência. É bem possível que isso não gere quase nenhum efeito no benefício, ou gere muito pouco efeito. A pessoa vai fazer um investimento bem alto, pagando no teto do INSS nesses próximos 5 anos, e vai gerar um efeito muito pequeno, pouco expressivo diante desse investimento na aposentadoria, por essa crença de que a pessoa pode aumentar as contribuições e vai se aposentar, então, e vai receber um valor alto. Então, tem que ter em mente que hoje o cálculo leva em consideração o universo todo de contribuições que a pessoa verteu para a Previdência Social. E uma outra coisa que é interessante também é que tem muitas pessoas que estão, por exemplo, afastadas do trabalho e elas querem se aposentar por invalidez, estão afastadas por doença, por problemas de saúde. E as pessoas falam, eu quero me aposentar porque eu não aguento mais, ou, enfim, quer buscar naquela situação ali de incapacidade para o trabalho, quer buscar uma aposentadoria por invalidez. Só que não leva em consideração o cálculo, porque antes o cálculo da aposentadoria por invalidez era 100% da média. Hoje já não é mais assim. Então a pessoa tem que calcular muito bem isso para poder saber o valor da aposentadoria. Porque no auxílio-doença, a pessoa tem um resultado, porque o cálculo do auxílio-doença, da perícia, aquela que o pessoal pede no INSS e fica um tempo afastado, o cálculo não é exatamente esse que eu expliquei agora. Ele não tem essa regra dos 60% mais 2% para cada ano que excede os 20%. Então, a pessoa recebe um valor de benefício que é mais ou menos ali dentro da sua média contributiva e acha que a aposentadoria por invalidez vai ser da mesma forma, e não é. Normalmente, hoje, a aposentadoria por invalidez tem um valor inferior ao do auxílio-doença. Nossa, tem que observar, né, ver bem certinho o caso e antes de fazer o pedido, fazer toda essa análise, né? Sim, hoje é fundamental isso, principalmente para quem vai estar nessa situação de problema de saúde, porque a pessoa tem realmente uma surpresa, porque daí se aposenta por invalidez, a pessoa não pode trabalhar, não pode exercer nenhuma atividade registrada, não pode assinar carteira, nada, e se trabalhar de forma ilegal, se trabalhar de forma não registrada, eu quero dizer, ela só tem o risco de ter uma denúncia por parte do INSS, receber uma denúncia, e isso é bem comum, isso acontece corriqueiramente, de as pessoas denunciarem pessoas aposentadas por invalidez que estão trabalhando. Então, é muito importante a pessoa que quer se aposentar por invalidez primeiro fazer o planejamento de aposentadoria para saber o valor. Sim. Bom, assunto bem interessante. Se você ficou com alguma dúvida, né, teve bastante explicação aí sobre cálculos e tudo mais, se você ficou com alguma dúvida, quer deixar o seu caso concreto, pode deixar aqui embaixo que a gente vai responder para você. Se achou interessante o vídeo ou lembrou de alguém, compartilha também com quem vai se beneficiar desse conteúdo. E até a próxima, até os próximos vídeos aí de previdenciário. Obrigada, Pedro. Obrigado também, foi um prazer. Até mais. Tchau, tchau.